Com a paz do Senhor. Também quero parabenizar o 20º ano dessa maravilhosa obra de Deus, que é o Corpo Auxiliar. Os irmãos viram ali, quando perguntou quantos diáconos, e eu me levantei porque ainda sou diácono, sou porteiro. Continuo, não entreguei a minha carteira de porteiro, nem entreguei minha carteira de diácono. O senhor entregou? Eu continuo com a minha carteira. Vamos orar, aleluia. E desejo que o cinto seja apertado mais ainda hoje. Pai Celestial, te entregamos o nosso coração. Venha abençoar o teu servo. Venha usá-lo, instrumentá-lo, Senhor, através da sua poderosa palavra, em que no mundo espiritual fique amarrado todas as potestades malignas, e abre o céu e derrama da sua glória, Pai, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu desejo saudá-los com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Até como nós estamos, eu queria convidar você a pegar a sua Bíblia. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é a sua Bíblia. Livro dos Juízes, capítulo de número 6, Juízes 6. Livro dos Juízes. Capítulo 6. Você encontrou a referência? Diga amém. Amém. Versículo 11. E veio ali um anjo do Senhor e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás, a Biasrita, e o seu filho Gideão debulhava o trigo no lagar, para escondê-lo dos midianitas. O anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem poderoso e valente. E Gideão lhe disse: ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? Onde estão todos os milagres os quais nossos pais nos contaram, dizendo: o Senhor não nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E o Senhor olhou para ele e lhes disse: vai neste poder, e tu salvarás a Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Ele lhe disse: ó meu Senhor, com que salvarei Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: certamente estarei contigo, e tu ferirás os midianitas como a um homem. E você diga amém. Tome o teu assento. Uma vez acomodados, eu quero externar minha alegria e gratidão a Deus pela honrosa oportunidade de estar com os irmãos nesta segunda noite, para falarmos acerca da palavra de Deus, nesta festividade, o 20º ano do Corpo Auxiliar, que nos teve destino. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor João Fritz, que também é meu pastor. Louvar a Deus pela sua vida, sua casa, sua família. Deus abençoe o pastor. Deus abençoe também nosso pastor, o evangelista Rogério Rocha, companheiro, ajudador, amigo, homem de oração. Deus abençoe.
Saudando todos os obreiros que aqui estão também. Eu quero saudar o irmão Ireno, apesar de sua falta, mas aqui está a sua representação do irmão Vilmar. Deus abençoe o senhor e todos os irmãos que têm trabalhado junto ao corpo auxiliar da igreja, aspirantes, auxiliares, diáconos e diaconisas. Deus abençoe de uma forma muito grande. Eu quero dizer que para mim é honroso, pela segunda vez, pelo segundo ano, poder cooperar com a exposição da palavra de Deus nesse evento de tal relevância. Que Deus nos abençoe de uma forma poderosa. Queridos, eu tenho orado a Deus, apesar do tempo do pregador ser curto, a mensagem para chegar aqui e ser ministrada, ela demora algum tempo. E há algum tempo Deus ele tem falado ao meu coração acerca deste texto. Texto este que eu tenho esboçado já há algum certo tempo, uma semana mais ou menos. Eu tenho lido, tenho orado, tenho buscado em Deus aquilo que de fato Deus ele quer falar no nosso coração. Ontem eu falei de uma forma bem objetiva a todos aqueles que desejam e que estão inseridos nesta grande obra. E hoje Deus ele nos deu esta palavra com um cunho de revelação poderoso para transmitir aos irmãos. É bem verdade que dentro deste texto há muito a ser exaurido, a ser exposto aos irmãos. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar ao seu coração de uma forma poderosa. Amém ou não? Amém. Por isso eu gostaria de fazer um pedido: transite o mínimo possível. Transite o mínimo possível. Agora não vá ao banheiro, não vá pegar água. Deixe que as diaconisas e os diáconos que estão em trabalho façam isso. Mas você fique sentado e receba tudo de Deus. Tá bom? Eu acredito que você consegue se segurar aí por uma hora sem ir ao banheiro para receber a palavra de Deus nessa noite. Ok? Que Deus abençoe as irmãs que estão na minha retaguarda. Deus abençoe cada uma dessas guerreiras que tem sido um pilar de oração, tem estado sustentando e dando continuidade a esta grande obra aqui na Restinga, que já estão sim aos seus 58 anos. Deus abençoe. Queridos, se você tivesse a oportunidade de conversar com um judeu, e nessa conversa com este judeu, perguntasse a ele sobre os piores momentos que o seu povo viveu, em seus mais de 6.000 anos de história, eles iriam olhar para você e iriam dizer que o pior momento que eles viveram foi o período onde os juízes julgavam Israel. Para chegar no período dos juízes, eu preciso lhe explicar que Deus, ele sempre instituiu líderes. E Deus, ele sempre trabalhou com lideranças. Está muito alto meu retorno. Deus, ele sempre instituiu líderes. Sendo ele quem institui os seus líderes, ele nunca vai passar por cima daquele que ele instituiu. Veja que Deus, ele vai levantar Moisés como um forte. Eu não vou entrar nas questões de Abraão, de Isaac e de Jacó, senão a gente leva tempo. Mas Deus, ele vai levantar Moisés como uma grande voz de liderança. Moisés vai ser um grande líder. Moisés vai ser sensível à voz de Deus quando Deus fala para ele: separe para a obra Oséias, filho de Num, porque ele será o seu sucessor. Este, por nome de Oséias, mais tarde vai ser conhecido como Josué. Este vai crescer e vai aprender tudo conforme Deus havia ministrado ao coração de Moisés. Moisés vai ministrar ao coração deste moço por nome de Josué. Ele cresce, até que chega o dia em que o Senhor vai sepultar a Moisés e vai levantá-lo como líder. No livro de Josué, no capítulo 1, você vai ver Deus falando por 3 vezes a mesma coisa. Você vai ver Deus dizendo: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Tão somente seja forte e corajoso. Você vai ver no capítulo 1, versículo 8, o Senhor falando com ele, dizendo: olha, não te
a parte do livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que os teus passos sejam bem-sucedidos e tu possa alcançar a prosperidade. Deus vai instruí-lo, e no meio de todas as instruções que Deus vai lhe dar, como líder, como alguém que está à frente, ele vai pedir um sinal, e Deus vai lhe dar o sinal. Qual é o sinal? O sinal do Jordão que se abre. Deus, ele abre o Mar Vermelho na liderança de Moisés, e agora na liderança de Josué, Deus abre o Jordão. Aproveitando o ensejo do Jordão estar aberto, ele vai dizer a representantes, a príncipes de cada tribo, para cada um deles pegar uma pedra do Jordão como pedra de testemunho, para eles lembrarem do grande feito que Deus havia realizado, que era de dividir o Jordão. Deus era com ele, porém ele vai pecar. Eu vou ser bem objetivo. Ele vai pecar, e o pecado dele vai ser em não entender que as lideranças são transitórias. Ou seja, ele, como Moisés, não foi líder para sempre, ele também não seria. Qual é o trabalho de um líder? Formar alguém igual ou melhor. Você entendeu? Diga amém. Amém. Nunca é pior. Formar alguém igual ou melhor. Eu aprendi com os nossos pastores mais antigos que quando a gente colocava alguém ao nosso lado para trabalhar, ele deveria ser igual ou melhor que você. Formar alguém. E o erro, o pecado que eu digo, irmão, não é o fato de pecar, mas o pecado é errar o alvo, falhar. O pecado, a falha de Josué foi não preparar alguém, puxar para debaixo do braço, Elias, e dizer assim: eu vou te ensinar, porque um dia eu não vou ter mais o mesmo vigor que eu tenho hoje, um dia eu não vou ter mais a mesma saúde que eu tenho hoje, um dia eu não vou ter a mesma força que eu tenho hoje. Então, quando eu não tiver, tem você que vai dar continuidade à boa obra da causa de Deus, de Cristo, do Evangelho. Então o erro de Josué foi não formar, e o pecado dele foi esse. Agora Josué é morto, e o povo sem líder faz o que bem entende. O povo que não tem líder faz aquilo que o seu coração deseja. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Eu senti no meu coração. Você não sente nada. Você não sente nada. Partimos daqui. Você não sente nada. Então como é que eu faço a obra de Deus? Debaixo de direções dadas por mim. Você está entendendo? Diga amém. A obra de Deus se faz debaixo de direções dadas por líderes. Eu sempre bato nessa tecla. E graças a Deus a Restinga, ela tem triunfado e crescido, e isso não tem acontecido aqui. Mas como eu encontro pessoas que batem no peito e dizem: eu faço o que Deus me manda, eu vou aonde Deus manda eu ir, porque eu obedeço a Deus. Mentira. Porque se você não obedece quem você vê, escute, existem princípios de honra. Se Deus institui, eu não posso sair de baixo. Mas espera lá, Deus me usa mais do que o líder que Deus levantou. Fica tranquilo. Enquanto não chegar a tua vez, respeita a vez dele. Aleluia. Mas eu sei mais que o meu líder. Fica tranquilo. Eu sempre digo, quem me acompanha lá da Figueira, tem os obreiros da Figueira aqui, os obreiros também. Eu sempre falo a mesma coisa: ninguém é tão ignorante que não tem o que ensinar, e ninguém é tão sábio que não tem o que aprender. Aleluia. Aleluia. Ou seja, a gente aprende com tudo e com todos sempre, todo dia.
dia. Todo dia. Mas existem princípios bíblicos que não podem ser quebrados. Aleluia. E como eu vejo, pastor João Fritz, Deus ele trazendo de volta para dentro da nossa igreja os marcos. E o nosso trabalho, não só como líder de igreja, mas também como pregador do Evangelho, é fixá-los de novo. É colocá-los no seu devido lugar e dizer: eles não podem ser removidos, eles não podem ser tirados da nossa igreja. A nossa igreja só se tornou centenária porque esses marcos permanecem. Nós só chegamos aonde chegamos é porque esses marcos continuam bem postos nos seus devidos lugares. Deus não passa por cima de líderes. Me dá exemplo. Você viu? Você conhece um tal de Paulo? Era Saulo, mas virou Paulo. Você conhece a história dele? Ah, sim, escreveu 13 cartas. Maior missionário do Novo Testamento. Após Cristo, Paulo era o top dos top. O cara era um pregador, o pai da teologia sistemática, que é a teologia que a gente prega. Paulo era o cara. Pois bem, Paulo ficou dentro da igreja, quietinho, até o dia em que Deus tocou na liderança dele, para dizer: pode separar agora para a obra. Enquanto Deus não tocou na liderança e levantou ele estava quietinho. Por mais que ele fosse sábio, inteligente, sensível ao Espírito, tomado por Deus, cheio de entusiasmo, de desejo, de vontade pela obra, Paulo estava dentro da casa, sentadinho, esperando o seu momento certo. Nós vamos seguir. Glória a Deus. O período dos juízes é um período que vai girar em torno de 350 a 400 anos. Essa história vai passar na liderança em Israel de 13 a 15 juízes. Desses juízes que vão ser levantados por Deus, vai ser levantado em tempo esporádico por misericórdia do clamor do povo a Deus. Só que dentro deste tempo de servidão, de escassez, de miséria, de dor, de roubo, de perca, no meio dessa história, dois problemas eles vão ser percorrentes dentro deste tempo. Quais são eles? Apostasia e a imoralidade. Apostasia é você não fazer o que você sempre fez. Ou seja, eu orava, não oro mais, eu jejuava, não jejuo mais, eu lia, não leio mais, eu clamava, não clamo mais, eu dava lugar, não dou lugar mais, eu era profeta, não sou profeta mais, eu tinha visões, não tenho visões mais. Ao invés de você avançar, você regride. Então a apostasia é o simples fato de você não ser mais quem você era. Olha para cá. O segundo problema é a imoralidade. A imoralidade, vou explicar para você o que é imoralidade. É tudo aquilo que contraria a moral. Moral são bons costumes. Imoralidade, tudo que contraria a moral. O que é moral? Bom costume. Bom costume se aprende aonde? Olha para alguém e diga: em casa. Glória a Jesus. Aleluia. Bom costume se aprende em casa. Aqui a gente entra num ponto para ser obreiro, porque ministério não é pregar bonito. Ministério não é você estar no altar ou ter uma credencial de obreiro. Ministério não é você ser um porteiro, diácono, uma diaconisa, um presbítero, um evangelista. Ministério é cuidar da família. Olha para alguém e diga para ele: o seu ministério é cuidar da tua casa. Aleluia. Estar no altar é consequência do ministério. Por que você diz isso? Com que base? Você viu o que Paulo falou para Timóteo? Que para o camarada ser obreiro, ele tem que cuidar bem da esposa, tem que ser marido de uma mulher só. Tem que cuidar bem da esposa, tem que cuidar bem do filho, tem que cuidar bem da casa, tem que governar bem, a casa tem que ser exemplo. Não sei se você já chegou
Fritz sabe, o Rogério sabe, para chegar a ser um obreiro, primeiro tem uma entrevista que passa lá pelos filhos e pela esposa do obreiro. Continua assim. Vai ser separado do obreiro? Pô, chama a tua esposa e o teu filho aqui para a gente conversar um pouquinho. Os mais antigos mandavam a gente ainda nas ruas aonde os obreiros moravam para perguntar o testemunho dele e dos vizinhos. O senhor lembra disso? O negócio é estranho, irmão. Porque ser obreiro é ser exemplo. Olha para alguém e diga: ser exemplo. Vamos lá. O problema da imoralidade era que os pais não ensinavam os filhos. O compromisso dos pais de ensinar os seus filhos. Ensinar o quê? Ensinar a sua fé. Orar por eles. Mostrar para eles que o caminho é Cristo. Dizer para eles que tem que ser batizado do Espírito Santo, ser cheio da glória. Dizer para eles que ser crente meia boca não dá, que tem que ser crente inteiro. Dizer para eles que para servir a Deus não tem que estar com o pé no mundo e o pé na igreja, tem que estar com os dois pés firmados na rocha. Entenderem esta visão. Perceba, o problema é a imoralidade. Eles vão crescendo sem conhecer. Aí Deus vai ouvir. A Bíblia diz que Deus vai ouvir o clamor do povo, pedindo socorro. Socorro por quê? Porque tem 3 povos que estão oprimindo. Quais são os 3 povos? Midianitas, amalequitas e filhos do Oriente. São 3 povos que a história vai dizer que os seus camelos eram incontáveis. Só os camelos eram incontáveis. Esses 3 povos, essa junção de 3 povos, são 3 tipos de opressões que predominam. Redobre a tua atenção, porque isso aqui é sério. 3 tipos de opressões. Ou seja, os amalequitas, eles eram guerreiros nômades. Eles estavam sempre transitando de um canto a outro, de um lugar a outro. Se eles não tinham com quem levantar guerra, eles achavam. Se não há guerra, vamos armar um motim. Se não tem guerra, vamos armar um grupo, uma emboscada, vamos pegar alguém. Meu Deus. Os amalequitas, eles levavam as crianças e as mulheres com eles quando eles atacavam, destruindo as bases. Quais são as bases? Família. Qual o ministério? Família. O problema dos amalequitas é que eles mexiam aonde é para ser o nosso lugar de descanso, de refúgio, que é a nossa casa. Olha para o seu irmão, diga para ele: os amalequitas estão tocando nas famílias e nos relacionamentos. Aí você começa a contextualizar daquele tempo e traz para o tempo de hoje. E perceba que o diabo está agindo da mesma forma que ele estava agindo naquele tempo. Os amalequitas estavam atacando nos relacionamentos e nas crianças. E hoje você olha exatamente Satanás atacando nos relacionamentos e nas crianças, banalizando o casamento do homem com a mulher e da mulher com o homem, destruindo a infância das crianças, dizendo que não existe mais menino e nem menina, é eles que escolhem o que querem ser. Ei! Eu conversava com um amigo e disse assim: está estreitando para a gente, pregador, porque dependendo a gente vai ser preso. Eu falei para ele: não tem problema, a nossa sede vai ser lá no Presídio Central, porque não há como mudar, está escrito. Não há como. Como é que eu vou dizer para
sem vergonhice aqui dentro, não. Falta de caráter, de postura e de vida com Deus, não. Aí a gente olha os amalequitas atuando, destruindo os relacionamentos e as crianças. Lá vai o segundo. O segundo eram os midianitas. Os midianitas, eles são os destruidores de plantações. Quantos nós encontramos ao longo de nossa jornada destruindo as nossas plantações? Lugares que a gente semeia em lágrimas, que a gente geme, que a gente chora, aí chega o midianita. O pior é que chegam os midianitas com roupa de crente, dizendo que são. Daqui um pouco estão fazendo uma bagunça e destruindo tudo que a gente tem semeado em nossas plantações. Para alguém, diga cuidado com os midianitas. Midianitas são aqueles que vêm disseminando fofoquinhas. Midianitas são aqueles que têm se levantado na escura e na calada da noite. Midianitas são aqueles grupinhos que se reúnem nas casas, dizendo que vai visitar para orar e orar que é bom nada, mas vai para lá para falar mal, para levantar contra a liderança. Aí é midianita. Tentando destruir. Olhe para alguém mais uma vez e diga cuidado com os midianitas. Destruidores de plantações. Alguém disse lá na figueira, disse assim: o senhor é tão chato, o senhor não deixa qualquer um pregar aqui. Eu falei assim: não, deixa mesmo. Deixa não. Por que não? Irmão, porque para subir aqui tem que ter. E outra, tem que trabalhar debaixo da mesma visão. Porque levar a gente para jogar fora o trabalho que a gente tem de um ano. Tem uma alminha lá que eu demorei 2 anos para ganhar. 2 anos para ganhar. Batizou, está crente. Aí eu vou levar um qualquer para destruir a plantação que eu demorei 2 anos para limpar a terra, para virar terra, para adubar terra, para trabalhar na terra. Aí vem os desavisados, sem compromisso, batendo no peito, dizendo: eu faço o que Deus me manda, eu sou. Vai para lá. Aí tem os filhos do Oriente. Quem são os filhos do Oriente? São os juntamentos. Tem que falar? Os filhos do Oriente, porque a gente lê e diz assim: não, são os amalequitas, os midianitas, os filhos do Oriente. Eu vou te explicar quem são os filhos do Oriente: Moabitas, Amonitas, Aramitas, Babilônicos, Persas, Assírios e Armênios. Os filhos do Oriente é uma aglomeração de povos e de culturas, dizendo de forma bem radical o ecumenismo. Vamos se misturar, vamos andar junto, vamos. As más companhias corrompem os bons costumes. Olha para alguém e diga: as más companhias corrompem os bons costumes. Porque existem umas más companhias que dizem: não precisa orar tudo isso, não. Essa história de jejuar, não. Consagração, não. Monte, não. Vai para lá para quê? Não. Culto todo, não. Campanha, não. Obedecer, não. Faz o que vier na tua cabeça. Aí tem uns desigrejados que dizem: não, nenhuma igreja, ela é boa para me congregar, então eu vou ficar em casa, porque Deus está me vendo. Deixa eu falar, isso é filho do Oriente.
problema do filho do Oriente é que o Oriente vem o vento seco. O vento seco do Oriente é o vento que faz tornados, furacão, porque é vento desértico. Aí você diz assim: não tem nada a ver, isso é malícia tua. Não é malícia, irmão, a gente está vendo que você não está vendo. Os ventos que vêm de lá são ventos do deserto que destrói tudo. O trabalho dos filhos do Oriente é destruir tudo, arrancar as pilastras, as bases, os marcos, é dizer que isso não precisa, que aquilo é demais, que isso não, é outro tempo, nós precisamos atualizar. E eu vim aqui dizer para você que existem coisas que não atualizam, porque são leis que são dadas por Deus, que são perpétuas. Aleluia! Filhos do Oriente, olha a guerra que eles estão enfrentando. Amalequita, Midianita, filho do Oriente. Que guerra é essa? Perdendo o casamento, perdendo o filho, destruição da colheita e um furacão que destrói tudo que foi levantado. No meio de tudo isso, Deus vai encontrar alguém. Aleluia. Aleluia. Deus conseguiu encontrar alguém. Deus vai encontrar alguém. E esse alguém é. Esse alguém é valente e é homem de princípio. Porque homem de, irmão, Deus vê qualidades em nós que nem nós sabíamos que tínhamos. O anjo do Senhor, que aqui é teofania, Deusfania, aparição, era o próprio Cristo que aparece para Gideão enquanto ele está malhando o trigo no lagar. Primeiro, lagar não é lugar de malhar trigo. Aleluia. Trigo se malha em cima do monte. Se bate com martelo de malho, depois se pega o garfo e joga para cima. Depois que você joga para cima, o vento bate, leva a palha e só desce o trigo. Olha para alguém e diga: o vento só leva a palha, o trigo fica. O vento só leva a palha. Porque tem gente dizendo: o vento vai soprar, se soprar só vai levar a palha, o trigo fica. O trigo fica. Olhe para cá. Aí Gideão, ele vai para um lugar que não era propício para isso, mas tudo bem, o trabalho é dobrado, mas ele não tem problema com isso. Ele está lá no lugarzinho, num lagarto, um turum, com um orifício pequeno, que era um lugar que é onde se esmagava a azeitona para tirar a sua essência, que é o seu azeite. Um lugar onde também se pisava nas uvas para fazer o seu suco. Um lugar que não era propício, porque ele ficava abaixo e não batia vento. O trabalho de malhar trigo no lagar é bem maior. Mas ele não está preocupado com o trabalho de ser maior. A Bíblia está dizendo que ele está trabalhando para colocar a salvo, para guardar a sua família. Olha Deus falando de novo sobre família. Quando o Senhor aparece, diz assim: homem valente, valoroso. Porque ele é valoroso, porque ele tem princípios que diante de Deus são valiosos, são valorosos. Qual é? Por mais que a dificuldade é grande, por mais que a luta seja grande, por mais que todo mundo esteja desistindo e abrindo mão, ele permanece trabalhando, dizendo: a minha família não será alcançada, a minha família não vai morrer, a minha família vai viver. Enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver fôlego, eu vou lutar, porque o diabo não vai destruir o maior bem que Deus me deu, que é a minha família. Olhe para alguém e diga: lute pela sua família. Diga: lute, guerreie contra todo mundo que se levantar contra a tua família. Guarde a tua família, ore pela tua família, jejue pela tua família, suba monte
pela tua família, ore de madrugada pela tua família, clame a Deus pela tua família. O que adianta a gente sair e ganhar o mundo todo se os nossos estão perdidos? Ei, é tempo de nós firmarmos a nossa base, e Deus está dizendo: cuide bem da tua família. A escolha de Deus por Gideão é porque ele era um homem valente e valoroso. Deus dá valor para quem dá valor sobre aquilo que ele instituiu. Vou falar de novo. Deus dá valor para quem dá valor sobre aquilo que ele instituiu. Vou falar de novo. Deus dá valor para quem dá valor sobre aquilo que ele instituiu. Aleluia, glória a Deus. Deus fala com ele, ele entende, recebe a palavra, ele faz uma prova, traz uma oferta, a oferta é queimada, ele diz: misericórdia, meus olhos viram o Senhor. Ele diz: fica tranquilo, você não vai morrer não, só faz o que eu estou te falando para você fazer. Mas se o Senhor é comigo, deixa eu te dizer uma coisa: por que não sobreveio tudo isso? Ele não estava entendendo que tudo isso era consequência das atitudes erradas que o povo estava fazendo. Da lei da semeadura, meu irmão, ninguém escapa. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, isso ele irá colher. O meu pai, na sua ignorância, meu pai é analfabeto, ele dizia assim: filho, ninguém sai dessa terra devendo alguma coisa. Tudo que se semeia, se colhe. Tudo que se faz, aqui se paga. Eles estão colhendo as suas ações erradas. Gideão está no meio, reclamando, como que dizendo: nós não fizemos, mas olha, está no meio. Aleluia, glória a Deus. Nós não nos contaminamos, mas está no meio. Mas nós permanecemos, mas está no meio. Tanto é que Deus vai falar um negócio para ele, vai desarmar ele vai ficar caladinho. O que Deus vai falar para ele? Deus vai falar para ele bem assim: então tá, então faz assim, ó, derruba o altar de Baal que está na casa do teu pai. Porque como tem crente hipócrita que diz: porque ele veio tudo isso, lá está tudo errado. Porque está desse jeito, lá está tudo errado. Senhor, porque eu estou sofrendo, está tudo errado. Aí o camarada insiste tanto que Deus vai ser obrigado a ser aprender derruba o altar lá. Dentro da tua casa, a primeira coisa que você vai fazer, derruba o altar de Baal que está lá no quintal do teu pai. Depois que tu derrubar o altar de Baal que está lá, tu levanta um altar em adoração ao meu nome lá. Sabe o que Deus estava dizendo? Primeiro você vai levantar um altar de adoração dentro da tua casa. Primeiro tu vai colocar a tua casa em ordem. Primeiro eu tenho que ser o Senhor da tua casa, da tua parentela, da tua família. Primeiro eu tenho que ser glorificado no meio dos teus, depois você vai ir. Mas antes de ir, eu preciso que você cuide lá. Aleluia. Rapaz, olha Deus falando de família. Ele derruba, levanta um altar de adoração, sacrifica a Deus. O povo fica no alarido. Ele se identifica, fala que foi ele, tudo que Deus tinha falado com ele. O povo é tomado por um temor tremendo. Aí ele vai dizer: Deus, me permita fazer mais uma prova para mim saber mesmo que o Senhor é comigo. Eu preciso de 2 provas, só mais 2 provas. Se o Senhor achar por bem que me responder, eu vou ficar feliz demais. Quais são as provas? Rapaz, Juízes 6, 37 e 38. Ele vai dizer assim: Senhor, eu vou pegar um velo de lã. E eu vou pegar esse velo de lã e vou largar no meio do gramado. O meu pedido é que o Senhor faça com que esse velo de lã ele fique ensopadinho, um orvalho, e na volta ao gramado esteja seco. Fechou? Ele largou o velo de lã, foi dormir. No outro dia pela manhã, ele vê o gramado está seco. Ele pega o velo de lã e a Bíblia diz que ele espreme, que enche uma taça. Eita, olha uma taça, não tem Aleluia, glória a Deus.
Olha para o seu irmão, diga para ele, não tem como lutar sem ser cheio. Diga para ele, não tem como lutar sem ser cheio. Diga para ele, você quer vencer a Malequita, a Midianita, filho do Oriente, tem que ser cheio. Tem que ser cheio. Sabe o que ele estava dizendo? O orvalho vem de cima, vem do céu. E ele estava dizendo que tudo aquilo que vier de cima, que possa me encher, para que eu possa entender que o Senhor é suficiente e completo na minha vida. A taça era Gideão. Gideão estava dizendo, eu sou essa taça frágil, mas o Senhor, aleluia, vai me encher. Sabe o que ele estava dizendo? Eu não sou homem de guerra, mas o Senhor vai me encher. Eu não tenho capacidade, mas o Senhor vai me encher. Eu não sei muito, mas o Senhor vai me encher. Eu não tenho muito conhecimento, mas o Senhor vai me encher. Eu não sei como entrar e como sair, mas o Senhor vai me encher. Eu não tenho estratégia de guerra, mas o Senhor vai me encher. Quem está entendendo e pegando esta palavra, esta por favor, glória a Deus. Boa, eu sei que o Senhor é comigo e vai me encher. Só que deixa eu fazer mais uma prova. Deus, eu vou pegar esse mesmo velo, agora está cedo. Eu vou largar no mesmo lugar. E eu quero lhe pedir, Senhor, que ele amanheça cedo. E tudo à sua volta amanheça molhado. Fechou, Deus? No domingo. Aleluia, glória a Deus. No outro dia ele amanhece. Quando ele pisa no gramado molhado, quando ele chega no velo, ele o pega e está seco. Olha aqui, tem outra representação isso aqui. Sabe o que ele estava dizendo? O velo de lã, ele é sensível à água, e qualquer água que chegue perto dele, ele vai sugar. Só que quando ele pega o velo de lã seco, ele estava dizendo, este velo de lã sou eu, Senhor, diante dos inúmeros inimigos que eu tenho. Agora eu tenho certeza que eu posso estar rodeado, o Senhor vai me guardar. Eu posso estar rodeado à minha volta de inimigos, à minha esquerda, à minha direita, à minha frente, à minha retaguarda. Eu tenho certeza de uma coisa, o Senhor vai me guardar. Sabe o que Deus estava dizendo para Gideão? Eu vou te encher, te capacitar e vou te guardar. Eu quero que você seja profeta para alguém, irmão. Estou sentindo algo forte de Deus aqui. Eu queria que você dissesse isso para alguém com voz de profeta. Diga, Deus vai te encher e vai te guardar. Deus vai te encher e vai te guardar. Quando o inimigo tentar contra a tua vida, Deus vai te guardar. Quando ele se levantar contra a tua vida, Deus vai te guardar. Quando ele levantar contra a tua saúde, contra a tua casa, contra a tua família, ele vai te guardar. Já vou partir para o fim. Deus vai falar com ele. Ele está cheio de Deus, cheio de alegria, entusiasmado na vida. Deus é comigo. Aí ele faz um alarido e um chamado e vem uma multidão de gente. Um monte de gente. Aí Deus dá uma olhada e diz assim, tem muito enxerto. Tem muita gente que está dizendo que está contigo e não está contigo. Tem muita gente que está dizendo que vai dar o sangue por ti, no momento que apertar vai fugir. Tem muita gente que está contigo na guerra só no falar, só no falar. Quando você precisa que venha guerrear contigo, some. Quando você precisa que venha segurar escudo e espada, eles fogem. Mas assim, Gideão, grita no meio deles, que os fracos e covardes voltam. Levantou um, levantou dois, levantou uma meia dúzia, daqui a pouco levantou centenas e milhares.
para casa. Olhe para alguém e diga: Deus tem compromisso com gente que tem compromisso. Você obreiro, olha para esse obreiro que está perto de você e diga: Deus te chamou porque você não é frouxo. Deus te chamou porque você é valente. Você é corajoso. Deus não chama cabra frouxo para a obra. Deus não chama covarde para a obra. Deus não chama medroso para a obra. Deus não chama gente que tem medo para a obra. Deus chama devabrador, trabalhador, aleluia. Deus chama visionário, ei irmão. Deus chama gente que não tem medo do embate nem da retaliação. Deus chama gente que não daí o que tem pela frente. Ele está ligado direto com Cristo, direcionado por uma palavra que Deus lhe deu. Se Deus falou, está falado, independente de quem levantar. Se Deus falou, está falado. Aleluia! Covarde, volta! Ele diz: Deus, foi embora, maduro. Mas ainda tem bastante gente, né, Gideão? Então, Senhor, faz assim, Gideão, vai que você vai tomar uma água no ribeiro. E cuide de quem vai tomar água. Aqueles que se atirarem para beber água, você separa. Porém, aqueles que fizerem uma concha e trazerem a água e lamberem como um cachorro, esse você separa. E ele vai e começa a cuidar dos camaradas lá tomando água, outros se atirando, outros tomando banho. Você para para lá, você para para cá. Ele dá uma olhada, tem 300 que trouxeram a boca e lamberam como um cachorro. Ele disse assim: vai 300 que vai embora. O resto vai ficar do meu lado. Deus diz assim para ele: manda essa turma grande embora, fica com os 300. E ele vai ficar com os 300, porque os 300 eram vigilantes naquilo que faziam. Aleluia! Olha para alguém e diga: seja vigilante naquilo que você faz. Os 300 eram vigilantes naquilo que faziam. Deus disse assim: eu preciso de pessoas que sejam vigilantes naquilo que fazem. Por quê? Porque aquele que é vigilante, ele não se frustra na sua investida. Aquele que é vigilante, ele não erra o seu bote. Aquele que é vigilante, ele sabe como entra e sabe como sai. Aquele que é vigilante, ele sabe tudo e sabe as formas de chegar nos lugares, aleluia. Aquele que é vigilante é tomado pelo Espírito. E a Bíblia diz que aquele que é tomado pelo Espírito, ele discerne tudo e por ninguém é discernido. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? São os vigilantes. Mas Senhor, sobrou poucos. Aí Deus disse assim: são esses. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! São esses. Mas e todo aquele povo, deixa eles em casa. Mas Senhor, fica tranquilo, porque eles vão ter vitória também. Mas quem vai pelejar são os 300. Olha para alguém e diga: são poucos para lutar e muitos para comemorar. Só que só vai ter história quem se dispôs a lutar. Só vai ter história quem se dispõe a lutar. Você está sendo vitorioso, mas tem alguém que está lutando as tuas lutas, guerreando as tuas guerras, que chega aqui e diz assim: eu guerreei, eu lutei, eu venci, eu cheguei aqui. Você é vitorioso porque tem um joelho que se dobra enquanto você está deitado na cama dormindo. Você é vitorioso porque tem alguém às 3 da madrugada, na parte mais escura da noite, dizendo: Deus tem misericórdia. Enquanto você está virado para o lado, babando e dormindo, enquanto você está comendo, fazendo churrasco, tem alguém dizendo: eu não vou comer, eu não vou beber, porque eu preciso que o Senhor dê vitória à igreja, dê vitória ao povo. Sempre tem Gideonitas. Isso aqui é tão tremendo que nas bodas de Cafarcaná, em João capítulo 2, a Bíblia vai dizer que quando os servidores levaram o vinho transformado para o mestre Sala beber, olha o que a Bíblia vai dizer: eles sabiam da onde tinha sido extraído. Tinha gente na festa bebendo e comemorando, mas não sabiam o caminho da fonte. Eram poucos trabalhadores que sabiam o milagre que tinha sido acontecido e realizado. Deixa eu profetizar para alguém, deixa eu profetizar para alguém, deixa eu profetizar para alguém, deixa eu
firmar os teus pés, Deus vai lhe dar experiência que vai firmar tua casa, Deus vai lhe dar experiência que vai firmar tua família, Deus vai lhe dar experiência que vai firmar o teu ministério, a tua chamada. Deus vai. Eu vou abrir um parênteses aqui para dizer a você que o que firma crente na igreja não é nem de teologia, nem diploma de formatura. O que firma crente na igreja é experiência com Deus. O que firma crente na igreja são experiências com Deus. De você poder levantar a mão e dizer: passei no deserto e Ele passou comigo. Eu passei no vale da sombra da morte e Ele passou comigo. Eu fui lá no poço, Ele foi lá comigo. Oh, você pode adorar, adore. Você pode adorar, adore. Você pode adorar, adore. Você pode adorar essa noite, adore. Adore, adore. Deus vai lhe dar experiência. Aleluia. Olhe para cá, olhe para cá. Aí Deus vai dar uma estratégia. Deus vai dizer assim: Gideão, eu quero que você pegue trombeta, eu quero que você pegue cântaro, e eu quero que você pegue tocha de fogo. A tocha de fogo você vai botar dentro do cântaro, a trombeta você vai levar na mão. Quando eu der ordem, vocês tocam, mas espere, porque eu preciso que Deus confirme a investida. Ou seja, eu sei que Deus é comigo, mas eu só me movo quando Ele permite que eu me mova. Deus é comigo, mas eu só vou me mover se Ele permitir que eu me mova. Eu sei que Ele é comigo. A nossa preocupação é se mover sem Deus. Eu quero que o seu irmão diga para ele: não se mova sem Deus. Se tiver que ficar parado no mesmo lugar, em Deus fique, mas não se mova sem Deus. Gideão estava dizendo: eu não consigo, eu sei que Ele é comigo, eu sei que Ele vai me dar vitória, mas a vitória só vai vir dentro do tempo dEle. Então eu não posso me mover se Ele não permitir que eu me mova. Eu não posso agir se Ele não permitir que eu venha agir. Eu não posso ir se Ele não permitir que eu vá, porque se Ele permitir, Ele vai estar assinando embaixo o Rogério dizendo: pode ir que eu garanto a tua ida, garanto a investida e garanto o teu retorno. Ninguém vai tocar, ninguém vai machucar, ninguém vai tirar, porque eu sou contigo. Quem está entendendo? Quem está... Eu estou segurando. Aleluia. Olha aqui, a forma que Deus vai instruir os seus a pelejar é diferente. Olhe para alguém e diga: as nossas armas são diferentes das armas do mundo. Pelo amor de Deus, diga isso para alguém. Tem alguém que precisa ouvir isso, porque tem gente que diz: mexeu comigo, eu vou te lascar. Mexeu comigo, eu vou brigar, vou bater boca. Mexeu comigo, eu vou destruir. Eu vou acabar com o ministério, vou acabar com a vida, com a chamada. Eu vou destituir. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Tem gente que diz: pisou no meu pé, vou pisar no dele. Bateu no meu rosto, vou bater no rosto dele. Mexeu na minha casa, vou mexer na casa dele. Mexeu comigo, mexo com ele. Deixa eu te dizer: nesta peleja não tereis que pelejar. Sabe o que Deus estava dizendo? As armas da nossa milícia não são carnais. Ei! As armas da nossa milícia não são carnais. Eu vou falar de novo. Você não luta com fuzil, com pistola, com 38. Você não luta com faca. Você não luta com punho fechado, cerrado, para bater e agredir alguém, não. A guerra do crente. A guerra do crente. A guerra do crente. Oh! A guerra do crente. A guerra.
unidade. De pessoas dizerem assim, irmão Rudimar, não mexe com crente, porque se ele orar. É tempo de você pegar o Salmo 105 e verso 15 e gravar na tábua do teu coração, que diz: não toqueis dos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Eu vou falar de novo, Salmo 105 e verso 15: não toqueis dos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Você está entendendo? Levante a mão para adorar a Deus essa noite. Olha aqui, Deus vai dizer: vocês vão guerrear com trombeta, cântaro e tocha. Diga isso para alguém: é trombeta, cântaro e tocha. Mas eu queria me armar até os dentes. É trombeta, cântaro e tocha. Ei, é trombeta, cântaro e tocha. Eu vou falar de novo: é trombeta, cântaro e tocha. Eu não entendi a trombeta. Salmo 150 diz: em todo tempo louve ao Senhor, todo aquele que tem fôlego louve ao Senhor. Sabe o que Deus estava dizendo? Quando a peleja se levantar renhida contra a tua vida, a tua casa, a tua família, adore ao meu nome, adore ao meu nome. Ei, quando a luta se travar, quando a guerra se extravar, Deus está dizendo: apenas me adore, apenas me louve. Olhe para alguém e diga: apenas adore. No meio da guerra, no meio da luta, adora, adora. No meio da peleja, adora. Ei, abre a tua boca e diga: bendito é o nome do Senhor. Aí tem gente que não entende e diz assim: como pode Jó sofrer do jeito que sofreu? É simples. Ele, no meio do sofrimento, disse: bendito é o nome do Senhor. No eu vim da minha mãe, no eu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Diga isso para alguém: adora no meio da guerra. Diga: adora no meio da peleja. Adora no meio da guerra. Adora no meio da peleja. Ei, minha irmã, adora no meio da guerra. Adora no meio da peleja. Adora no meio da guerra. Adora no meio da peleja. Cadúcia, Emílio, Tel e Prove, Séria. Adore no meio da guerra. Adore no meio da peleja. Olha aqui. O cântaro, a ordem era uma. Qual era a ordem do cântaro? A ordem do cântaro era essa. Gideão disse: quando eu der a ordem, toquem a trombeta e quebrem o Salmo de número 51, verso de número 17. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado e um coração contrito. No meio da guerra, eu convido você a louvar e a se quebrantar na presença dEle. No meio da guerra, eu convido você a louvar e a se quebrantar na presença dEle. No meio da guerra, eu convido você a se glória, a louvar e a se quebrantar. Eu não estou entendendo. Aleluia. É você dobrar o teu joelho arrebentado, quebrado, João, e dizer: Deus, eu não posso, mas tu pode. Deus, eu não tenho, mas tu tem. Deus, eu não sei, mas tu sabe. Deus, eu não consigo ir, mas o Senhor consegue ir. Deus, eu não consigo fazer, mas o Senhor consegue. Deus, eu não sou, mas tu és. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quebra o canto. Quebrante-se na presença. Humilhe-se na presença. Tem gente que no meio da guerra quer manter postura. Não tem postura no meio da guerra, irmão. Tem gente que quer manter postura no meio da guerra. Você mantém postura dentro do quartel. Você fica alinhado, bonito, mas na guerra é sujo, arrebentado, quebrado. No meio da guerra é desse jeito. E Deus está dizendo: para de manter postura. Parece que está vivo, mas já está morto. Parece que está bem, mas não está bem, está quebrado, está arrebentado.
quebrantado. Nessa noite Deus está falando com você. É tempo de se quebrantar na presença dele. Olha aqui, ele disse assim: tem que ter tocha de fogo. A tocha de fogo é representação do Espírito. Você lembra de onde? Ser cheio, lembra ou não? Olha para o seu irmão de papel, ser cheio. Está queimando, com o corpo incandescente, com unção, uma tenaz do altar de Deus. Aleluia. É estar tomado pela glória e pela presença do Eterno. É deixar que Ele tome a tua vida, o teu sentido, o teu olhar, o teu falar, o teu pensar, o teu andar, o teu tocar. É estar completamente em brasa, incandescente, deixando Deus tocar a sua vida. Sabe o que Deus estava dizendo no meio da guerra? Eu preciso que você louve ao tempo todo. Eu preciso que você esteja quebrantado, com o coração quebrado na minha presença. E eu preciso que a presença contínua do meu Espírito seja sobre a tua vida. Quem está entendendo isso, irmão? Pelo amor de Deus, quem está entendendo isso? Dita por historiador, e agora eu encerro, que no arraial de Amalequita, Midianita e Filho do Oriente, antes de ir deitar, eles faziam uma roda. No meio tinha uma fogueira e eles começavam a conversar. Por serem homens bárbaros, eles tinham o costume, João, de quando matavam as pessoas, arrancar a cabeça. E eles diziam que tinha um rito histórico no meio deles, que um dia aqueles que eles mataram e arrancaram a cabeça voltariam. No lugar de sua cabeça, uma tocha de fogo, com um grande alarido e um estrondo muito grande. Olha aqui, Gideão não sabia, mas Deus sabia. Olhe para alguém e diga: Deus sabe de coisas que você não sabe. Diga para esse alguém: Deus ouve conversas que você não ouve. Diga para alguém isso: Deus sabe de coisas que você não sabe. Deus, Ele ouve conversas que você não ouve. Aleluia. Aí Deus, que é estratégico, irmão, Deus é estratégico. Aleluia. Deus vai dizer assim: vai assim, meu filho, trombeta, cântaro e tocha. Quando eu der a ordem, vocês vão declarar. Fechou? Fechou. 3 fileiras de 100. Ele dá ordem e se toca a trombeta, aquele alarido, aquele barulho no meio da calada da noite. Eles entram em desespero. Daqui um pouco se ouve um estardalhaço de vasos e cântaros sendo quebrados. Ele se levanta, eu fico imaginando o pastor no meio do arraial, eles dizendo: está se cumprindo o rito. Aleluia. Que os nossos antepassados diziam que um dia eles voltariam para nos pegar. Quando eles levantam a cabeça, eles estão cercados, 100 de um lado, 100 à frente e 100 do outro lado, com a tocha de fogo levantada. Eles disseram: vieram. Aleluia. Quem conseguiu correr, correu. Quem conseguiu fugir, fugiu. Mas a sua grande maioria disseram: pegue a tua espada, que eu pego a minha. Você crava a sua espada e me mate, antes que eles venham e nos traguem. Quando eles chegam, gritando: Davi, pelo Senhor, por Gideão, 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 tudo. Fica de pé. Tudo que foi saqueado, tudo que foi roubado. Lembra que eu disse que os camelos eram inumerosos?
espada do Gideão. Porque quem levanta-se contra ungido se mata. Eu vou falar de novo. Quem levanta contra ungido se mata. Quem levanta contra ungido assina o seu atestado de óbito. Eu vou falar de novo porque eu senti uma graça aqui, um temor poderoso. Quem se levanta contra o ungido, ele assina o seu atestado de óbito. Ei, Deus está dando aviso a alguém. Ainda é tempo de consertar e pedir perdão. Vou encerrar. No meio de tudo isso e desse cenário, Gideão vem vindo, o povo está morto, os camelos estão ali, tudo que roubaram da colheita estava ali, toda a comida, todo o dinheiro, todo o ouro, toda a prata, todo o bronze, todo o cobre, tudo que tinha sido roubado. Olha para alguém e diga: te prepara. Isso aqui é profético para alguém. Diga: tudo aquilo que te foi roubado. Diga para alguém com autoridade de Deus: tudo aquilo que te foi roubado. Tudo aquilo que te foi roubado. Eu estou sentindo Deus aqui. Companheiro, tudo aquilo que te foi roubado, meu pastor. Tudo aquilo que te foi roubado, Vilmar. Tudo aquilo que te foi roubado, Dudu. Tudo aquilo que te foi roubado, Davi. Tudo aquilo que te foi roubado, irmãs. Tudo aquilo que te foi roubado, Deus está preparando no arraial para restituir. Eu estou debaixo de uma unção profética e eu vou liberar uma palavra para quem acredita em profecia. Eu vou liberar uma palavra para quem acredita em palavra profética. Ei, no ambiente espiritual, palavra vira sentença. No ambiente espiritual, palavra vira sentença. Esse ambiente está saturado pela glória de Deus. Deixa eu liberar uma palavra. Tudo aquilo que te foi roubado, tudo aquilo que foi roubado da tua casa, tudo aquilo que foi roubado da tua família, tudo aquilo que foi tomado que era seu de direito, te prepara, te prepara, te prepara, porque Deus está trazendo de volta. 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 Quem acredita, levante a mão para dar glória. Levante a mão para dar glória. Levante a mão para dar glória. Quem é seu vai voltar. Ei, mãe, você que ora pelo filho que foi embora vai voltar. Ei, pai, você que ora pelo filho que se perdeu vai voltar. Ei, mulher, você que ora pelo marido que não é crente, ele vai vir. Pega essa palavra nessa noite. Sinta a presença de Deus, corpo auxiliar. Jardim de Deus, sinta a presença de Deus. Oh, corpo auxiliar, sinta a glória de Deus. Igreja da Restiva, sinta a glória de Deus. 20 anos se passaram no corpo auxiliar, a glória permanece. 58 anos de história do Distrito 12, a glória permanece. A glória permanece.
Gideão, Deus está vendo o teu trabalho no lagar. Ei, porteiro, Deus está vendo o teu trabalho na porta. Ei, diaconisa, Deus está vendo o teu trabalho na diaconia. Ei, auxiliar, Deus está vendo o teu trabalho. Deus está vendo o teu trabalho. Deus me levanta nesta noite para te dizer: eu sou contigo. Algumas coisas, algumas feridas que tinha dentro de você. Essa noite Deus, Ele manda eu te dizer que para você Ele é cura e Ele é restituição. Deus mostra o seu coração muito apertado, dorido e sofrido por pessoas que há muito tempo você não enxerga. Teu coração está quebrantado e muitas vezes na oração as tuas lágrimas rolam. Eu, o Senhor, conheço. As pessoas te perguntam e tu dizes: está tudo bem. Mas dentro da tua alma há um clamor e uma angústia até a morte. Deus te trouxe aqui nesta noite, né, minha cala, para te dizer: eu conheço as tuas dores e as tuas agruras. Te trouxe aqui nesta noite porque eu tenho um bálsamo que cura todo tipo de dor e de ferida. Nesta noite te digo: tu não vieste para cá por um projeto falido que não deu certo. Tu vieste para cá porque o Senhor, botei a minha mão e te arranquei com raiz de lá. Passaram-se os anos e tu tens perguntado: Senhor, será que foi de ti nós termos vindo? E eu, o Senhor, te digo: eu te trouxe porque eu preciso te apresentar e te usar de uma maneira que até então tu não entendia e tu não tinha vivido. Eu, o Senhor, toco na tua vida hoje. Toco na tua vida hoje. Eu te estruturo e te digo: mulher, eu te separei desde pequena para ser mulher de pastor. E te digo: não lute contra a chamada que eu tenho contigo, com a tua casa e com a tua família. Assim te digo eu, o teu Senhor, hoje eu mudo toda a tua história. Uramacanda.